Nobres deputados, não poderia deixar de falar aqui nessa comissão tão importante da nossa Casa Legislativa sobre a tristeza de termos um governo que recebe um narcoditador como Maduro com pompas, certo? E aqui eu vou ler algo que saiu hoje na Folha de São Paulo, que é a fala do presidente do PSB, que diz que a Venezuela é ditadura e critica a recepção a Maduro. Lembrando, senhores, que o PSB é base do governo Lula, é o partido do vice-presidente da República. Seria isso um tipo de ensaio já? É o partido do ministro Flávio Dino. E ele está dizendo aqui que narrativa, que o Lula falou que o que acontece na Venezuela não são fatos, são narrativas. Que a narrativa existente hoje na Venezuela é apenas uma. Trata-se de uma ditadura. Vejam, caros colegas, isso é a fala do presidente do PSB, que é base do governo Lula. Agora vejam, os Estados Unidos oferecem 15 milhões em recompensa para esse cara que Lula recebeu e perguntou, chamou os jornalistas e perguntou: vejam, senhores, vocês acham que ele é um homem mau? Só faltou perguntar se acham que ele é um lobo mau. E por que os Estados Unidos oferecem 15 milhões de recompensa? Por crimes de terrorismo internacional e narcotráfico. Vejam a vergonha internacional que nós estamos passando. E mais, após falar isso, perguntar se o Maduro é um homem mau, o que aconteceu? Uma jornalista levou um soco no peito por parte dos capangas do Maduro. Porque em ditaduras é assim que se trata jornalista. Jornalista não pode fazer pergunta na ditadura. Vejam vocês, do Partido dos Trabalhadores, que chamam Bolsonaro de genocida. Um cara que nunca perseguiu ninguém, que nunca mandou prender ninguém, que não calou seus adversários. O Maduro, que o presidente Lula está recebendo, e diversos membros do Partido dos Trabalhadores, é o verdadeiro genocida. Então, quem sabe vocês comecem a aprender, possam começar a aprender o que é genocídio. Porque esse cara, meus senhores, esse Maduro, segundo o Tribunal Penal Internacional, Maduro e seu governo são acusados de estupros, espancamentos, choques e torturas brutais. Não sou eu que estou falando, é o Tribunal Penal Internacional. A ONU disse que agências do governo Maduro reprimem a oposição, cometendo crimes contra a humanidade. Não sou eu que estou dizendo isso, é a ONU. Então, veja que tipo de cara que a gente está recebendo aqui no nosso país. E que, não somente recebendo, Lula está passando pano para esse cara, dizendo que ele não é um homem mau, que tudo que acontece na Venezuela são narrativas. Lula está indo contra o que fala a ONU. Lula está indo contra o que fala o Tribunal Penal Internacional. Lula está defendendo um cara que não é democrático, que é um genocida, que deixa os seus capangas baterem em jornalistas. Então, meus senhores, é uma semana muito triste para um país como o Brasil, uma semana que envergonha os brasileiros, essa recepção do Lula ao Maduro. É uma semana que nos envergonha internacionalmente. Que imagem nós estamos passando para o mundo, recebendo um cara que, repito, segundo o Tribunal Penal Internacional, o governo do Maduro é acusado de estupros, vou repetir,
acusado de estupros, vou repetir, acusado de estupros, espancamentos, choques e torturas brutais. Tribunal Penal Internacional. Lula falou que ele não é um homem mau, gente. Que esses estupros aqui devem ser do bem. Que os espancamentos do Maduro devem ser do bem. Que os choques e as torturas brutais devem ser do bem. Porque o amor venceu. Esses caras vivem de narrativa, gente. E ele vem falar que é o que acontece na Venezuela, que é narrativa. A imagem de um tanque passando por cima de manifestantes. É isso que o Lula quer aqui no Brasil? É isso que os colegas que fazem parte desse parlamento e são do Partido dos Trabalhadores querem aqui no Brasil? Que tipo de democracia que vocês acreditam e que enchem a boca para falar? Todos que defendem a democracia deveriam repudiar a presença de um narcoditador no nosso país. Todos que defendem a democracia deveriam repudiar as falas do presidente Lula passando pano para um narcoditador que os Estados Unidos oferece recompensa de 15 milhões por crime de terrorismo internacional e narcotráfico. Isso, de dólares. Obrigado, deputado Lucas. Então, vamos começar a falar sério sobre democracia. Enquanto o Lula recebe Maduro, um narcoditador, está bem claro que ele não quer uma democracia no Brasil, que ele não valoriza os valores democráticos, e está bem claro que o Lula é um antidemocrático. Ele é o verdadeiro antidemocrático. Envergonha o Brasil, envergonha os brasileiros, envergonha o Brasil internacionalmente e apoia, pelo visto, agressão a jornalistas, soco no peito de uma jornalista, apoia estupros, espancamentos, choques e torturas brutais. É contra isso que nós temos que nos rebelar, todos que dizem defender a democracia, independente de partido. Isso é uma vergonha e gostaria de deixar registrado aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Viva a democracia! Deputado Helder Salomão solicitou também tempo de liderança pelo Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, eu também quero tempo de liderança. Na sequência, a minoria também. Tempo de liderança também.